Se você já assistiu a essa parte do vídeo, basta ir aos comentários e clicar na próxima parte que ainda não assistiu. Espero que aproveite o vídeo. História de um homem chamado Kenichi, que trabalha tanto que acaba indo parar no hospital. Para cuidar do seu coração, Kenichi decide levar uma vida mais tranquila na natureza, onde cultiva algumas plantações e brinca com corvos. Ele também assiste a animes de Misaki enquanto escreve. Um dia, ao tentar pedir alguns ingredientes, Kenichi desaparece e se encontra em um lugar estranho. Ele encontra um cadáver próximo e começa a se perguntar se está em algum mundo de fantasia. Decidido a testar o que viu nos animes de Isekai, ele chama sua tela de status e, para sua surpresa, ela aparece. Kenichi não consegue acreditar que realmente funcionou, e a tela confirma que ele está em outro mundo. Estranhamente, sua tela de status não mostra seus pontos de vida ou de magia e também não exibe habilidades, apenas aparece algo chamado Shangri-La. Ao clicar, ele descobre que é um grande site de compras online que costumava usar em seu mundo antigo. A única outra coisa na tela de status é sua caixa de itens. Kenichi decide testar a caixa armazenando algumas ervas daninhas e percebe que é fácil retirar os itens. Nesse momento, seu estômago ronca, então ele tenta conseguir comida pelo Shangri-La. Infelizmente, a tela de status informa que ele precisa inserir dinheiro, mas Kenichi não tem nenhum. Nosso protagonista inteligente tem uma ideia e fica feliz ao descobrir que pode trocar itens da sua caixa. No entanto, a desgraça atinge novamente, pois as ervas que ele coletou claramente não valem nada. Kenichi precisa desesperadamente de algo de valor e avista uma espada saindo do cadáver. Ele troca a espada por quase 100.000 ienes e finalmente consegue comida. Então, ele a enterra. Kenichi agradece ao cadáver por ajudá-lo. Depois disso, vemos que ele comprou uma bicicleta e algumas botas através de sua loja online. A bússola que ele adquiriu o guia, pois ele precisa encontrar um assentamento para conseguir ganhar algum dinheiro. Enquanto faz uma pausa e prepara uma refeição com tudo que comprou, Kenichi tem uma ideia: ele usará o dinheiro que ganhou para encomendar itens e depois vendê-los neste mundo por um preço maior. Kenichi se delicia com sua refeição saborosa, mas fica horrorizado quando alguns monstros aterrorizantes surgem da floresta. Ele procura desesperadamente por armas no Shangri-La, mas os monstros estão se aproximando rapidamente. O único item que encontra é um arco, mas ele não sabe como usá-lo. Então, decide comprar alguns fogos de artifício, mas isso só lhe dá um pouco de tempo. Kenichi acaba comprando uma funda bem a tempo, e ela funciona perfeitamente. Ele consegue derrubar algumas das bestas. Ele não para e continua atacando. Eventualmente, os lobos fogem, e Kenichi também. A lanterna de cabeça que ele comprou ajuda a se guiar na escuridão, e ele se afasta o máximo que pode. No dia seguinte, Kenichi fica aliviado ao ver uma cidade à distância. Enquanto se dirige para lá, ele encontra um comerciante chamado Fuyu. Kenichi aceita a oferta dele para levá-lo até a cidade e se apresenta ao outro passageiro. Kenichi explica que planeja fazer negócios na cidade, mas Fuyu se pergunta por que ele não está carregando nenhum equipamento. Ele percebe que Kenichi deve ser uma daquelas pessoas especiais com uma caixa de itens. O outro passageiro exibe a dela, puxando um instrumento, e canta uma canção sobre a jornada deles, dizendo que é hora da história de Kenichi finalmente começar na cidade. Kenichi agradece a Fuyu. Kenichi agradece a Fuyu pela carona, oferecendo-lhe um pouco de pimenta. Fuyu fica maravilhado, mas ao mesmo tempo horrorizado, e se pergunta se é isso que Kenichi planeja vender na cidade. Ele explica que isso seria muito perigoso, pois existe um sindicato de especiarias na cidade chamado Bopa, que tem o monopólio de todas as especiarias. Fuyu relaxa um pouco e se oferece para pagar pela pimenta, mas Kenichi a tinha destinado como um presente. No entanto, Fuyu é um comerciante orgulhoso e insiste, fazendo com que Kenichi realize sua primeira venda. Depois que Fuyu sai, Kenichi faz algumas contas rápidas e fica surpreso com o preço que a pimenta alcança. Naquela noite, ele vai a um restaurante, onde é recebido pela recepcionista. Este lugar também é uma pousada, e Kenichi paga uma prata por um quarto. A menina pede para ele assinar seu nome, mas Kenichi percebe que não tem ideia de como escrever neste mundo. A recepcionista se pergunta por que ele está vestido de maneira tão estranha, e Kenichi explica que isso tem a ver com seus negócios. Infelizmente, ele é informado de que a guilda dos comerciantes não registrará ninguém que não saiba ler, escrever ou calcular. Kenichi esclarece que não é um idiota, apenas não conhece a escrita deste país.
A garota lhe faz um teste rápido para ver se ele consegue fazer contas, e ela fica impressionada quando Kenichi acerta tudo. No entanto, ler e escrever ainda é um problema, então ela ensina a ele como escrever seu nome. A garota se apresenta como Aélia, e Kenichi pergunta se ela poderia ensiná-lo a ler e escrever na língua do país. Kenichi adoça o acordo oferecendo-lhe doces de outro país, e ela fica encantada. Os doces são absolutamente deliciosos, e Aélia não consegue acreditar que pode comê-los, ela se sente como uma nobre. Mas ela teme que possam tirar isso dela se descobrirem que gosta dos doces. A preferência dela pelos doces é legal e tudo, mas Kenichi pergunta se ela poderia começar a ensiná-lo já. Após um tempo, Kenichi percebe que a língua não é muito diferente da que ele conhecia em seu antigo mundo. Aélia fica impressionada com a rapidez com que ele aprendeu e tem certeza de que Kenichi será um grande comerciante, ela consegue ver o sucesso a caminho dele. Então, ela diz que pode querer ser sua amante. Kenichi, no entanto, é bastante mais velho do que ela, e avisa que ela deveria apenas esquecê-lo. Claro que ele só piora a situação ao desenhar um retrato dela, e Aélia fica ainda mais envergonhada. Isso, junto com os doces, a faz sentir-se realmente especial. Então Aélia decide que precisa retribuir a Kenichi. Na manhã seguinte, Kenichi preenche a papelada necessária na guilda dos comerciantes. A taxa de registro é de 1 prata, mas a carteira de Kenichi foi bastante espremida e ele está com apenas 116 mil ienes. Felizmente, ele pode pagar em parcelas e recebe seu ID de guilda. Do lado de fora, Kenichi passeia pelo mercado para estudar os preços de todos os produtos. Um simples prato custa 1 pequena prata, que equivale a cerca de 5 mil ienes, e 2 folhas de papel levemente marrons custam 1 cobre, cerca de 1.000 ienes. Ele avista algumas facas e anota os preços também. Em seguida, Kenichi compra um saco misto de frutas de Chaita, ele nunca viu frutas como aquelas antes. Sua caixa de itens exibe os nomes, mas ele ainda não faz ideia do que são. Felizmente, Aélia já ouviu falar delas e adora. Em seu quarto, Kenichi tenta pensar sobre qual deve ser seu objetivo, mas acaba desmaiando. No dia seguinte, Kenichi usa uma série de suprimentos que comprou, incluindo um martelo, para construir uma barraca. Amasada com o estilo das prendedores de roupa que Kenichi está usando, já que os dela são frágeis e sempre quebram, ela comenta que os deles são muito melhores. Kenichi fica surpreso quando ela diz que eles podem ser muito valiosos. Um tempo depois, Kenichi assusta uma pobre senhora quando invoca sua barraca ao lado dela. Ele se prepara e a senhora acaba comprando 5 prendedores por 1 cobre. Seu nome é Anama, e ela o recebe na área. Após algumas horas, Anama aponta que seus prendedores estão vendendo como água. As vendas dela aumentaram só por estar perto de Kenichi, então ela espera que ele nunca vá embora. Kenichi fica feliz que seus prendedores tenham sido tão lucrativos, mas, como um empresário astuto, ele sabe que imitadores eventualmente começarão a vender algo semelhante. Nesse momento, um garoto aparece, e Kenichi percebe instantaneamente que ele é alguém de alta posição. O garoto dá uma olhada em uma das facas de Kenichi, que demonstra como ela corta facilmente. A faca custa 2 pratas, o que é bastante caro, mas o garoto nunca viu uma lâmina tão perfeita e fica interessado. No entanto, a faca é um pouco pequena para ele, então ele pergunta se Kenichi tem algo maior. Kenichi procura em sua loja de itens, mas vai ser difícil encontrar algo devido a certas leis. Felizmente, ele consegue encontrar uma espada, e o garoto fica maravilhado com sua beleza. Ela vem com um preço alto, custando 1 ouro, mas o garoto realmente a quer. Ele luta contra seus próprios impulsos, e Kenichi se pergunta se está pedindo demais. No entanto, esse garoto claramente é um grande gastador, então Kenichi sabe que precisa tirar o máximo proveito da situação. Nesse momento, alguns gatinhos começam a farejar ao redor, e outros gatos os repreendem. Ela por exagerar. Esta é a primeira vez que Kenichi vê os povos bestiais, então ele se desculpa pela sua reação, e um dos gatos pula em sua barraca, querendo comprar seu telhado. Kenichi diz que não está à venda, mas se lembra de que pode sempre comprar mais. O garoto quer comprar 3 deles, então nosso amigo dá um desconto generoso, reduzindo 1 cobre do total. Mas os gatos não têm cobre e nem parecem entender de matemática. Porém, Kenichi entende e faz as contas. Os gatos não confiam nele, mas o Blangu garante a Kenichi, já que seus cálculos foram impecáveis. Com a venda concluída, o garoto loiro diz que está pronto para comprar a espada. Naquela noite, Kenichi usa seus ganhos para pagar por 5 noites inteiras.
Enquanto isso, uma nobre fica maravilhada com os prendedores que sua criada comprou e, de repente, tem a ideia de vendê-los em sua empresa. Ela se recusa a deixar essa oportunidade passar, então vai procurar seu pai. De volta ao nosso garoto, ele se prepara para tomar um banho em uma pequena banheira que comprou em Shangri-La. Ele descobre que tem banhos de espuma e pensa em enchê-la com água e aquecê-la sobre uma fogueira. Após toda essa compra, Kenichi começa a se perguntar como a loja online funciona. A luz da tela não ilumina seu entorno e ele não tem ideia de como os pacotes chegam até ele. Começa a temer que isso possa ser algum tipo de golpe que, eventualmente, exigirá sua alma como pagamento pelo uso. É muita coisa para entender, então nosso garoto simplesmente desiste. Em outro lugar, vemos uma garota batendo em um pombo para ter algo para comer. Nesse momento, ela se assusta ao ouvir alguém chamando e implora a Deus para não ser encontrada. Parte 2. Embora não sejam diamantes nem nada, ele acredita que o zircônio ainda deve ser bastante valioso neste mundo. Ana fica maravilhada com os itens sempre tão bons que ele tem e se pergunta quem é o fornecedor dele. Claro, Kenichi não revela sua loja secreta e apenas diz que é um segredo comercial. Justa e a empregada que comprou os prendedores de roupa anteriormente retornam à loja dele. Ela quer mais, mas Kenichi fica chocado quando ela pede para comprar 100 deles, o que custará 20 cobre ou 4 pratas. No entanto, a empregada está cheia de dinheiro. Enquanto ele prepara o pedido, um colar que está vendendo chama a atenção da empregada. É feito de zircônio e a empregada fica surpresa que custe apenas 6 pequenas pratas. Ela não pode comprá-lo agora, então Kenichi se oferece para reservá-lo para ela. Depois de um longo dia, Kenichi fecha sua loja, mas o povo besta retorna e ele se pergunta se querem reclamar de algo. Na verdade, é o oposto, pois eles imploram para que ele venda algumas de suas especiarias. Kenichi não tinha nenhuma para vender, mas Miele conseguiu sentir o cheiro das especiarias nele. Ana vem em seu auxílio, lembrando os gatos de que as coisas podem ir mal para ele se ele chamar a atenção da indústria de especiarias chamada Bopa. Os gatos imploram desesperadamente por algumas especiarias, mas isso acaba atraindo uma multidão e eles começam a sussurrar que as especiarias são usadas para fazer a comida da alma do povo besta. Todos sabem que não há como um novato enfrentar o Bopa. Nesse momento, Kenichi tem uma ideia, ele não pode vender as especiarias para eles, mas acha que não há problema em cozinhar alguma comida com elas. O povo gato comemora e Kenichi diz que eles podem comer perto do rio. Os gatos o arrastam e nosso herói se prepara para se transformar em um verdadeiro Gordon Ramsay depois de comprar alguns ingredientes. Kenichi comprou um monte de utensílios de cozinha de Shangri-La. Ana está lá para ajudar, então ele pede para ela cortar alguns vegetais. Ana não reconhece esses vegetais estranhos como as cenouras, então Kenichi explica que eles são de uma terra estrangeira. Ana começa a cortar os vegetais enquanto Kenichi prepara o peixe. Ele usa várias especiarias que comprou em sua loja secreta, incluindo curry em pó e molho de ostra. Mia também ajuda, e o resto do povo besta não vê a hora de comer. Como era de se esperar, a refeição acaba sendo deliciosa e é a melhor coisa que eles já provaram. É tão bom que é quase inacreditável. Isso não é a única coisa estranha, pois Ana percebe que eles estão comendo com colheres de prata, como os nobres. Na verdade, Kenichi sabe que elas são apenas de aço inoxidável. Os gatos degenerados pensam que a única coisa que pode melhorar ainda mais essa refeição é um pouco de bebida alcoólica. Ana os repreende por estarem tão descontrolados, mas Kenichi está totalmente a bordo. Ele comprou algumas bebidas de sua loja enquanto eles não estavam olhando e oferece a eles em troca de manterem a pequena refeição em segredo. Os gatos começam a se embebedar, e Ana diz que Kenichi é muito gentil. Todos se apresentam formalmente, e os gatos pulam no rio para nadar. Kenichi então invoca sabão para que Mia possa se lavar e uma toalha para se secar. Ele também compra alguns cobertores para que todos possam dormir do lado de fora. Na manhã seguinte, Kenichi explica a Elia que não voltou para a pousada na noite anterior porque estava saindo com o povo besta. A Elia ousadamente o lembra que ele poderia ter passado o tempo com ela em vez de alguma mulher besta, e ele aponta que eles eram apenas seus amigos. Os pelos de gato que ela encontra por toda a camisa dele dizem o contrário, então ela
Kenichi fica se perguntando se a Elia o odeia agora. Ele rapidamente supera isso, pois a vida pacífica e tranquila que ele busca não precisa de mulheres. Nesse momento, vemos que a empregada trouxe uma nobre à fonte dos prendedores de roupa. Kenichi esquece completamente esse mundo pacífico sem mulheres enquanto não consegue parar de olhar para a nobre. Margarete paga pelo colar que ele estava guardando para ela, e a garota fica impressionada com a qualidade. Ela não consegue acreditar que suas joias não têm diamantes de verdade, pois parecem como se fossem. Kenichi explica que é vidro polido e a garota implora para ele mostrar qualquer outra coisa que possa ter. A garota fica chocada quando Kenichi usa sua caixa de itens para revelar mais joias. Na verdade, Kenichi está obtendo tudo de sua loja secreta, mas sabe que nunca poderia contar a ninguém sobre isso. A garota se apresenta como Prímula, a filha do dono da companhia de comércio Mou. Ela tem um pedido para Kenichi e pede para ele ir até a companhia para conhecer seu pai. A Nama reconhece e explica que seu pai tem uma boa reputação e é muito bem quisto. A companhia é uma grande comerciante neste país e Kenichi pensa em como uma conexão com a empresa principal poderia ser benéfica. No caminho, Prímula mostra a Kenichi alguns prendedores de roupa. Ela admite que tentou fazer um artesão replicar os prendedores de roupa que compraram de Kenichi, mas foi um fracasso completo, pois ele não conseguiu fazer a parte de metal corretamente. Kenichi explica que o design parece bastante simples, mas ele ouviu dizer que leva tecnologia avançada para fazê-los. Nesse momento, eles chegam ao prédio gigante, mas Prímula diz que a casa é bem pequena em comparação com a de um nobre. Lá dentro, o pai de Prímula, Malo, se apresenta. Kenichi retribui a apresentação e Malo fica impressionado com sua cortesia. Eles vão direto ao assunto enquanto Malo admira todas as incríveis peças de joalheria que Kenichi trouxe. Ele fica chocado quando Prímula informa que Kenichi tem uma caixa de itens. Malo também tem uma e explica que usou a sua para expandir sua companhia de comércio ao tamanho que é hoje, provando o quão poderoso ter uma caixa de itens pode ser. Kenichi explica que, por enquanto, está usando a sua apenas como um depósito para suas colheitas. Todos riem do potencial desperdiçado. Mas é hora de falar sério. Malo revela que gostaria que Kenichi se tornasse um fornecedor para a companhia de comércio Mou. Kenichi é bastante experiente em negócios, então ele sabe que Malo tem as conexões para encontrar o mercado certo para todos os seus produtos. Ele tem uma rede enorme, então eles poderão obter o máximo de lucro possível. Kenichi se pergunta por que não compraram os produtos de sua loja e os venderam sem que ele soubesse, mas Malo tem muito mais honra do que isso. Como homem de negócios, ele sabia que Kenichi se sentiria terrível se descobrisse. Além disso, havia a chance de que os rivais de Malo o abordassem primeiro. Malo não se perdoaria se um desses rivais assinasse um contrato de exclusividade com Kenichi. A companhia de comércio Mou tem vários segredos para o sucesso em obter lucros, e Malo explica um deles. Ele diz que alguém não deve ser cegado pelos lucros imediatos, pois pode deixar passar uma oportunidade de negócios ainda maior. Agora é hora da oferta, então ele quer comprar os produtos de Kenichi por 50% do valor. Malo teme que esteja pedindo demais, mas Kenichi já concordou no momento em que ele fez a oferta. É um ótimo negócio, então os dois apertam as mãos. Kenichi pensa em como está lucrando dezenas de milhares em itens que pode comprar por 2 ou 3 mil, então é uma situação vantajosa para todos. Após Kenichi assinar o contrato, ele começa imediatamente a fornecer os itens. Os primeiros produtos que ele forneceu renderam bem mais de 1 milhão de ienes. Prímula fica muito impressionada com as novas joias e oferece pagar 10 moedas de ouro por elas. 10 moedas de ouro equivalem a cerca de 2 milhões de ienes em seu antigo mundo, então essa oferta deixa nosso garoto pasmo. Seu silêncio faz Prímula se perguntar se ele quer mais, mas ele não é ganancioso e aceita a oferta. Antes que Kenichi percebesse, seu saldo em Shangela havia ultrapassado 8 dígitos e ele finalmente pôde comprar algo que estava de olho. Agora que tem dinheiro, Kenichi pode finalmente começar seu plano de levar uma vida tranquila. Ele então deixa a cidade para encontrar uma boa área para estabelecer sua base. Um flashback mostra que a Elia ficou surpresa ao saber que Kenichi queria viver na floresta.
É bastante perigoso lá fora, mas Kenichi diz que não ficará muito longe dos muros da cidade. Kenichi então compra alguns equipamentos de jardinagem para limpar a área para sua base. O cortador de mato é extremamente útil, mas ele precisa continuar comprando combustível para ele. Depois de horas de trabalho e várias bebidas energéticas, Kenichi termina de fazer uma estrada com um pouco de cascalho que comprou. Com a ajuda de uma motosserra a gasolina, Kenichi começa a derrubar árvores. Não é o processo mais fácil, especialmente para as árvores maiores, mas Shangela tem todos os suprimentos que ele precisa para fazer o trabalho. Ele compra uma cunha de alojamento e um martelo de demolição. Ele usa a cunha de alojamento e um martelo de demolição, o que permite que ele derrube as árvores gigantes. Após dias de corte, é hora de se livrar da bagunça. Kenichi tenta colocar tudo em seu armazenamento, mas não funciona por algum motivo. Ele supõe que as árvores são muito grandes, então as corta em pedaços menores e funciona. Acontece que apenas itens com menos de 10 metros de comprimento cabem em sua caixa de itens. Felizmente para ele, a maioria das coisas está abaixo desse tamanho. No dia seguinte, é hora de se livrar dos tocos das árvores, mas é um trabalho exaustivo. Kenichi fica frustrado depois de tentar fazer apenas um e se sente sobrecarregado com todo o trabalho manual. Cansado de brincar, ele decide comprar uma retroescavadeira. Esse monstro custou-lhe 1,2 milhão de ienes e Kenichi entra em pânico porque fez uma compra impulsiva por frustração. A máquina definitivamente foi usada antes e até tem um pouco de ferrugem, mas pelo menos assim Kenichi não desmaiará de exaustão. Ele tenta ligar a retroescavadeira, mas ela funciona a diesel e Shanga não vende isso. Querose poderia funcionar, mas também não tem isso. Kenichi se recusa a desistir, especialmente depois de fazer uma compra tão grande. Shangela tem óleo de lâmpada, que pode ser usado como substituto do querosene, mas custa 1.800 ienes por litro. Será super caro, mas Kenichi não tem outras opções. As coisas podem piorar se não funcionar, então ele decide comprar um gerador a diesel para testar primeiro. Kenichi carrega o gerador e fica aliviado ao ver que o combustível realmente o alimenta. Ele então usa o gerador para acender algumas luzes que comprou. Kenichi faz uma pausa para tomar banho, mas os insetos são um grande problema. Felizmente, a Elia o informou sobre uma pedra mágica que repele insetos. No dia seguinte, Kenichi vai procurar algumas e fica surpreso ao encontrar um mago. O dono da loja, o mago, percebe que Kenichi é um estrangeiro e se oferece para pagá-lo generosamente se ele tiver itens interessantes. Kenichi explica que não está ali para vender, mas para comprar, e o mago diz que as pedras mágicas repelentes de insetos custam 3 pratas. É meio caro, então Kenichi tenta uma troca. Ele oferece ao mago algumas frutas e o mago nunca viu laranjas antes. Elas parecem boas, então ele reduz um pouco o preço e o negócio é fechado. Mais tarde, a Nama revela que o mago tem conhecimento sobre vários assuntos e Kenichi não se arrependeria de ser seu amigo. Kenichi se pergunta quem é o homem no cartaz de procurado que continua aparecendo, então a Nama revela que seu nome é Shaga, o líder dos bandidos nesta área. Na floresta, vemos que a garota misteriosa acabou de ser vendida e se junta a um grupo de outras crianças vendidas. Enquanto são transportadas, sua carruagem é derrubada por Shaga e seus bandidos. Na manhã seguinte, vemos que Kenichi já pegou o jeito de operar a retroescavadeira. Ele está super animado enquanto remove os tocos das árvores. Kenichi se diverte e declara que operar máquinas pesadas é a coisa mais divertida de todas. Ele quer cavar buracos em todos os lugares, mas na verdade precisa nivelar o terreno se quiser uma base sólida para um prédio. Para o bem de sua vida tranquila em outro mundo, Kenichi declara que construirá uma cabana de madeira bem onde está. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal!